Seguindo aqui o nosso conteúdo, a gente já viu sobre o conceito de variáveis, né? A gente também viu como é que eu consigo inserir dados em variáveis por meio do console aqui. E agora a gente vai ver sobre as estruturas de repetição. A gente vai entender o que são estruturas de repetição e como utilizá-las aqui no código, tá? Se repararmos aqui no nosso código, onde a gente executa as informações aqui de média de aluno para saber se ele foi aprovado ou não, se você reparar, sempre a gente precisa clicar aqui para reexecutar, né? Então eu tenho aqui o aluno Alan, ele tirou 7, 8 e 9, está aprovado, e aqui o processo finalizou. Só que imagine que você tem uma turma de 30, 40 alunos, né? Então não é interessante você ficar executar aqui 40 vezes, né? O ideal era que você ficasse inserindo dados, inserindo informações, e depois, quando você quisesse encerrar a aplicação, você dava um comando e essa aplicação era encerrada. Então, isso é um exemplo, né, de uma estrutura de repetição, algo que a todo instante ele ocorre, né, ele fica executando várias vezes até uma determinada condição ali de parada, né? Então, um exemplo disso é o while. O while, se a gente traduzir a palavra do inglês para o português, significa enquanto, né? Então, enquanto algo for verdadeiro, né? Então, enquanto uma condição se manter verdadeira, eu vou executar. Então, um exemplo aqui. Enquanto eu vou criar aqui uma variável temporária, tá? Vou criar a variável x é igual a 0, tá? E eu vou dizer assim, ó, enquanto x for igual a 0, ó, quando a gente utiliza um igual em Java, significa que recebe, né? Então, x recebe 0, então o valor de x é 0, tá? Então, x é 0, tá? Quando a gente usa dois iguais em Java, aí significa realmente a igualdade, né? Então, dois iguais é igualdade, ou seja, x é igual a 0, né? Então, enquanto x for igual a 0, que essa é a nossa condição, a gente vai colocar aqui para mostrar na tela, por exemplo, sucesso, tá? Se eu executar o código do jeito que está aqui, ele vai printar infinitamente aqui no console a palavra sucesso, tá? Se o seu computador não tiver uma memória muito boa, eu não aconselho fazer isso, tá? Mas eu vou fazer aqui bem rápido. Então eu vou executar aqui, ó, sucesso, e aqui infinitamente. Eu vou pausar aqui, tá? Pausei. Ó, mas repare que a quantidade de logs, né? Aqui ainda teve mais logs, só que ele cortou, né? Então ele fica infinitamente dentro dessa condição. Então como é que eu faço para que ele execute o tanto de vezes que eu quiser, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Enquanto x for menor que 10, por exemplo, tá? Então, pô, mas se x é 0, enquanto x é menor que 10, vai fazer isso infinitamente, certo? Certo. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, a cada vez que ele executar, eu vou pedir para o x ser incrementado. Ou seja, eu vou pegar o valor de x e vou dizer assim, x, agora você vai ser igual a você mesmo, só que você vai somar com 1. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Na primeira execução, o x vai começar igual a 0, certo? E aí ele vai printar aqui, ele vai logar essa mensagem sucesso. E bem aqui o x vai deixar de ser 0. Nesse caso aqui o x vai ser igual a x, que é 0, mais 1. Ou seja, x é igual a 1, certo? E aí ele vai executar isso mais uma vez. Na segunda rodada, o x aqui não vai ser igual a 0, ele vai ser igual a 1. Ele vai printar sucesso. E aqui vai ser ó, x, que é 1 mais 1, ou seja, x igual a 2. Até chegar à condição que a gente estipulou aqui, que é o x menor que 10 nesse caso, né? Então, quando o x aqui ó, for 9, por exemplo, ele executou 9 vezes, quando ele pedir para somar 9 com 1, vai dar 10. E aí a gente vai ter uma pergunta aqui, né? Que vai ser a condição aqui ser favorável. Então, 10
é menor que 10? Não, é igual. Então ele vai sair e vai seguir aqui o código, tá? Então vamos fazer esse exemplo aqui. Se eu executar do jeito que está aqui, ó, ele vai printar sucesso 10 vezes. Então teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E só depois disso ele pediu para inserir o nome do aluno, tá? Isso é uma forma, né, da gente fazer essa estrutura de repetição, tá? Mas tem outras formas também. Então, essa aqui foi o while. Então, enquanto uma condição permanecer verdadeira, eu vou executar. Uma outra forma da gente fazer isso é usando o for, né? Então, a estrutura do for, ela é um pouco diferente da estrutura do while, porque nesse caso do while, a gente criou a variável aqui fora, né, que é o x, que ele é como se fosse aqui um contador, e a gente coloca a condição aqui, né? Então, qual é a condição? X é menor que 10. E qual é o incremento dessa minha variável? É o x mais 1, certo? Então, o for, ele meio que usa essas três instruções aqui, todas aqui na condicional, né? Então, como é que seria? Eu consigo declarar a variável aqui, estipular qual é o valor de início dela, que vai ser 0. Aí eu uso ponto e vírgula. Consigo também estipular aqui, no caso, a minha condição, que é ser x menor que 10. E também consigo incrementar o valor de x, tá? No Java, além de você poder fazer, por exemplo, x mais 1, você também pode usar x mais mais. Significa também a mesma coisa, tá? Ele pega o valor atual de x e incrementa 1. Então, vou usar isso aqui, x mais mais. Então, o que ele está reclamando aqui é que o x já foi declarado aqui, tá? Então, o que eu vou fazer é comentar isso aqui por enquanto. Então, agora está tudo certo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que está aqui em cima, tá? Vai começar o x a partir de 0. A cada rodada, ele vai fazer uma validação de x ser menor que 10. E, no fim, ele incrementa 1, né, na contagem aqui do x. Então, se eu der aqui o meu system, vou até copiar aqui, de sucesso. Cadê? Sucesso. Então, ele vai executar 10 vezes sucesso. Ó, e pediu para inserir o nome do aluno. Então, é a mesma coisa, tá? Então, o que é legal para a gente ver aqui? A gente vê os incrementos, né? Então, como é que eu faço para ver isso, ó? Eu vou colocar aqui, ó, o valor de x, certo? E vou concatenar com x, tá? E aí, a cada execução, o valor de x vai mudar e a gente vai conseguir ver aqui, porque vai ser logada essa informação. Então, vou executar aqui. Então, o valor de x 0, né? Aí ele vai fazer a condição, ó, 0 é menor que 10? É. Então, ele vai executar isso aqui e depois vai incrementar. Então, x agora é 1. Aí vai fazer a mesma coisa. X é menor que 10, que é 1, né? 1 é menor que 10? É. E assim por diante até chegar no 9. 9 é menor que 10? É. Executa. Aí ele vai mostrar aqui, ó, o valor de x é igual a 9. Só que quando ele dá o x mais mais, na última rodada, o x fica 10, né? Então, ele não executa. Agora, se eu botasse x é menor ou igual a 10. Então, nesse cenário, ele ia executar mais uma vez, que era o valor de x ser igual a 10. Então, se eu executar aqui... Ó, então, ele executou mais uma rodada, né? Então, x igual a 10, tá?